A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um programa da Oromesse, Ordem dos Ministros do Evangelho do Estado do Ceará. Sou o pastor Edilson Castro e mais uma vez estaremos aqui nessa reflexão desse domingo pela manhã. Acompanhe comigo a leitura bíblica que encontra-se no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único porventura que tem estado em Jerusalém? Ignoras a ocorrência destes últimos dias? Ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo a terem tido como a visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honesto e tardo de coração, para que crês tudo o que profetas disseram? Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrido por todos os profetas, expulha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença. E te pedimos nesse momento, Senhor, que Tu possa nos conceder a Tua alegria, a Tua manifestação de uma forma especial nesta manhã, e que Tu possa visitar cada lar aqui, acompanhando esse programa de TV, Senhor, trazendo a Tua paz, trazendo o Teu direcionamento. Nos conduz, ó Pai, nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de estar falando um pouco sobre a questão das dificuldades, das tragédias que a vida muitas das vezes nos traz. Nós lemos aqui uma passagem bíblica em que fala de um acontecimento inesperado. Esse acontecimento inesperado fez com que esses 2 discípulos de Jesus se afastaram de Jerusalém, e conta a história que eles vinham comentando sobre a grande decepção que havia acontecido na sua vida. A nossa vida, muitas das vezes nós temos decepções, nós temos tragédias, nós temos situações adversas que nós não esperávamos. A pergunta que eu faço nesta manhã é: de que forma você lidar com o inesperado? De que forma você lidar com as situações que fogem do seu controle? A Bíblia nos conta nesse episódio que essas pessoas estavam tão direcionadas a seus problemas, tão focadas nas questões do cotidiano, da vida, das problemáticas do dia a dia, que eles nem observavam tanto quanto Cristo estava perto. Assim também somos nós. Muitas das vezes, em nossas dificuldades, nós não observamos o tanto quanto Deus está perto, o tanto quanto Deus está próximo de nós. Quando acontece o inesperado, a pergunta que muitas das vezes nós fazemos é: o que e por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Afinal de contas, o inesperado nos traz preocupações e nós muitas das vezes não entendemos o porquê passamos por isso. Nessa história, esses 2 discípulos, eles não observavam tanto que o Cristo estava perto, porque eles ficavam focados na sua problemática. Eu quero começar então a observar que, devido a você se preocupar tanto com as coisas do dia a dia, você perde muitas vezes a sua consciência de que Cristo está no controle de tudo. Essa de manhã eu quero dizer, nessa manhã, que embora as adversidades que você venha passando, embora as dificuldades que você vem passando,
saiba que Cristo está no controle de tudo e de todos. Continuando a história aqui, fala que Jesus se aproxima dele, mas eles estão tão assoberbados de preocupações, que um versículo 17, do que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, diz que eles pararam. Jesus pergunta: por que vocês estão preocupados e por que vocês estão tristes, entristecidos? A pergunta que Jesus Cristo fala é porque muitas das vezes, diante das preocupações do dia a dia, a sua perda de esperança lhe traz um caminhar de tristeza. Até que ponto a tua caminhada está mais enraizada em tristeza do que em lembranças de coisas boas? Como nós passamos mais tempo nos preocupando com coisas que nos entristecem? Jeremias, certa vez, ele vai dizer: trazei-me à minha lembrança aquilo que me traz alegria. É um desafio que eu lhe faço essa manhã. Que você, embora no meio de tantos problemas, você possa lembrar das coisas alegres que Deus já proporcionou na sua vida. Embora diante dos problemas que muitas das vezes você pode achar que está sem solução, busque trazer alegria na sua lembrança, porque Cristo está próximo de você. Cristo está no controle. Esses dois homens, devido a tanta problemática de eles acharem, eles estão perdendo a esperança. Ele diz: nós esperávamos que acontecesse de forma diferente. E assim é a nossa vida. Muitas das vezes nós esperamos que coisas aconteçam de uma forma, mas acontece diferente. E como nós devemos agir? Devemos observar que Jesus Cristo está no controle, que Jesus Cristo está próximo. Mas você observa que diante de você focar tanto nos problemas, muitas das vezes nós perdemos a própria sensibilidade do amor de Cristo. Por isso que muitas pessoas se distanciam de Deus. São tantos problemas e às vezes achando que não tem mais solução, começa a se distanciar e dizer: eu vou desistir, eu não vou mais conseguir. E aí a distância de Deus faz com que você ande a pessoa triste, cabisbaixo. Mas nessa manhã eu quero te motivar a renovar a tua fé, saber que Jesus Cristo está próximo de você e que por mais que as dificuldades venham, o controle de Deus na tua vida permanece. Esses homens aqui, eles começam então a ouvir a Cristo e começa a haver uma mudança, e essa mudança desses homens, desses discípulos, passa por uma coisa que muitas das vezes nós esquecemos de fazer: atravessar os problemas, mas direcionando-os pela palavra de Deus. A história diz que Cristo começa a falar na sua palavra para essas pessoas, para esses dois discípulos, ao ponto de seu coração serem enfervecidos, ficarem contagiados, porque a mudança de mentalidade, a mudança de emoção, muitas das vezes não vem apenas para você ouvir um pregador, ou apenas participar da oração, mas principalmente ler a palavra de Deus. Nessa manhã eu te convido para que quando você olhar para os seus problemas, você possa observar o que Deus quer falar através da sua palavra sobre o seu problema. Cada vez que nós colocamos diante de Deus e buscamos através da sua palavra buscar a solução para os nossos problemas, mais próximo de Deus nós estamos. Esses discípulos, eles começam a ouvir a palavra, eles começam a ser incendiados pela palavra, porque a palavra tem poder de transformar situações, de renovar a mente, de abastecer teu coração de fé. Na sua caminhada, em que Jesus Cristo começou a falar, esses homens começam a se entusiasmar novamente, o seu coração começa a ficar mais fortalecido pela palavra de Deus. Como sair dos problemas? Como enfrentar os problemas? Primeiro, sabendo que Jesus Cristo está no controle. Segundo, buscando a sua palavra. E eles tomam um terceiro momento nessa caminhada que é crucial. Diz a história que Jesus Cristo já ia adiante quando eles convidam Jesus para estar com ele, ou seja, ter comunhão com Cristo. Se existe uma coisa que supera todos os seus problemas, é a comunhão com Jesus Cristo. Mas observe que essa comunhão não é uma comunhão apenas de ouvir falar, não é uma comunhão apenas de oração, não é uma comunhão apenas de ir para a igreja,
na história que nós estamos falando aqui, diz que eles convidam Jesus Cristo para estar ceando com ele. No costume judaico, a pessoa que iria participar da ceia, ia abrir aquele pão, que ia dar o primeiro pão, que ia fazer todo aquele preparativo dessa ceia, era alguma pessoa que tivesse uma autoridade espiritual, que pudesse ser colocada como autoridade espiritual naquele momento. E Jesus Cristo acolá, mesmo ainda não sendo reconhecido por eles, o Espírito Santo direciona aqueles dois homens a entenderem que ali estava uma autoridade espiritual. E a comunhão com Deus, ela acontece quando você entende que a autoridade espiritual de Deus na sua vida tem que ser um fator primordial. E quando eu falo de autoridade, eu falo de obediência. Não existe comunhão com Deus sem obediência à sua palavra. Muitas das vezes podemos fraquejar. Em que sentido, pastor? No sentido de dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas minhas ações não estão obedecendo à palavra de Deus. A verdadeira comunhão é quando você obedece à palavra do Senhor. É quando você recebe a orientação diretamente da palavra, e embora você não queira fazer aquilo, mas a palavra de Deus sobrepõe a tua vontade, e você faz a vontade de Deus sim. E a vontade de Deus muitas das vezes é direcionada para que você perdoe aquelas pessoas que te caluniaram, é direcionada para você perdoar aquelas pessoas que te fizeram mal. Isso é obedecer à palavra de Deus. De que forma você está tendo comunhão com Deus? Será que tua comunhão está sendo apenas através de oração? Mas a tua oração, mas as tuas ações não estão condizentes com a obediência da autoridade espiritual que é o Espírito Santo de Deus na tua vida? Nesta manhã, eu quero que você reflita se as tuas ações estão obedientes à autoridade espiritual de Deus, porque se tiver, você está tendo comunhão com Deus. Mas se tuas ações estiverem contrárias à vontade de Deus, você não está tendo essa comunhão. Esses homens entenderam isso, e você vai então buscando a partir daí uma outra atitude de uns homens que são encontrados e têm comunhão com Deus. Diz a palavra de Deus que no abrir do pão, eles enxergaram aquilo que estava obscuro, porque comunhão faz com que a gente observe a ação de Deus em nossa vida. Muitas das vezes, nós não estamos observando a ação de Deus, porque estão fora da obediência do Senhor, não estamos observando a sua palavra. Nesta manhã, eu reforço e te motivo, para que você olhe para si, motive-se pela palavra de Deus, motive pela fé, motive em poder ter comunhão com Deus, e os teus problemas, as tuas ansiedades, aquilo que te faz você sofrer, vai ser dissipado se você mudar o foco, não olhar para o problema, mas para olhar para a solução do problema, que é Cristo Jesus. E diz a palavra de Deus que esses homens, após terem esse impacto, essa abertura dos seus olhos, eles voltam então a ter fé, eles voltam novamente a falar daquela pessoa que tanto ama, que é Jesus Cristo. Ter comunhão com Deus provoca uma coisa que muitas das vezes a igreja está esquecendo: motivação de estar falando de Jesus. Embora muitas das vezes nós estamos passando por grandes dificuldades e perdemos a vontade de falar de Deus, mas nessa manhã eu quero te dizer, motivos em falar daquele que te amou, motivo de falar daquele que você ama. Eu costumo dizer, nós gostamos de falar de nossos filhos, nós gostamos de falar de nossas pessoas que nós amamos, nós dizemos que amamos Jesus Cristo, mas muitas das vezes deixamos de falar de Jesus. Fale de Jesus, demonstre o teu amor por Jesus, fale do amor de Jesus para a tua vida, coloca-te diante da presença de Deus e saiba que Deus está no controle de tudo e de todos. Que nessa manhã Deus possa visitar o teu lar, trazer uma paz que excede todo entendimento, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, direcionando os teus passos e sabendo que embora haja problema, embora haja dificuldade, a maior comunhão é a obediência à palavra do Senhor. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.